Vamos conversar hoje sobre tratamento térmico da carne. Nós já vimos vários temas falando sobre a conservação da carne, a conservação em relação ao a quantidade de micro-organismos que pode ocorrer no processo de tratamento industrial. Também nós conversamos sobre a refrigeração dos alimentos, ou seja, como conservar os alimentos apenas com a refrigeração, também com congelamento. E vamos ver também agora como a gente pode conservar os alimentos com o aumento da temperatura. Tá? O aumento da temperatura que nós chamamos de cocção, ou cozimento, ou pasteurização. Então, se a gente for observar entre os tratamentos, todos esses que eu citei anteriormente, o mais eficiente realmente é o aumento da temperatura. Então, o tratamento térmico da carne e produtos cárneos, eles são tratamentos que realmente vão diminuir a quantidade de micro-organismos que são deletérios, são patogênicos, né, que podem causar alterações nos produtos e podem promover também doenças no ser humano. Então, esses alimentos, eles são capazes de, mesmo depois de passar por um processo de limpeza, higiene, de cortes, esse cozimento, ou esse tratamento térmico, vai fazer com que haja a destruição da maioria das bactérias que possam estar contidas ali naquela carne. Nós já vimos também que quanto mais a gente manuseia e corta a carne, como a carne picada, a carne moída, mas ela vai ter aberturas, né, janelas, para que essas bactérias fiquem estabelecidas na superfície e aí venham a provocar a destruição da carne através dessa contaminação. Então, de maneira geral, na utilização do calor para a conservação da carne e seus derivados, são utilizados dois métodos ou níveis térmicos, tá certo? Um aquecimento moderado, em que os produtos são passados por tratamentos que alcançam temperaturas médias, que não é de fervura, de uma panela em casa, por exemplo, mas é uma temperatura mais amena que é 58 a 75 graus centígrados. Então, essas temperaturas são temperaturas de pasteurização, né? São temperaturas que não chegam a desintegrar as proteínas. E aí elas podem ser utilizadas dos produtos curados já, nas carnes curadas que passaram por um tratamento de tempero, né, de conservação, inclusive geladeira, para que seja maturada e curada. Então, esse tratamento até 75 graus, ele vai dar uma nova vida ao produto, vai dar uma possibilidade de que ele possa estar conservado por um maior período de tempo. Mas aí, esses produtos que estão sendo trabalhados com 58 a 75 graus, eles vão precisar, para manter essa prolongação, esse prolongamento, aliás, eles vão precisar de uma refrigeração, ou seja, mesmo após passar pela pasteurização, por esse aquecimento prévio, eles vão precisar depois ser mantidos sob uma geladeira, ou no caso um freezer, nos supermercados aqueles freezers abertos, ou com vidros na parte posterior, fazendo com que seja permanente temperaturas abaixo de 16 graus. Então, vão permitir que esses produtos fiquem com um tempo de prateleira maior. E se for para conservação e armazenamento, eles vão precisar estar sob refrigeração para que tenha uma vida longa maior. Então, o aquecimento moderado destrói parte, mas não todos os micro-organismos presentes no alimento. E esse processo é chamado pasteurização. Em vários produtos são utilizados a pasteurização, mas
já se destrói praticamente quase 100%, né, dos micro-organismos patogênicos e deletérios. Eles são patogênicos porque podem vir a acometer ou provocar doenças, e são deletérios porque destrói o alimento, destrói a estrutura do alimento. Então, o aquecimento mais intenso, geralmente a temperaturas superiores a 100 graus, é empregado para preparar produtos de carne comercialmente estéreis. Então, esse processo é denominado esterilização comercial. Assim como a gente faz também com leite, a gente faz também com a carne, tá certo? Então, as carnes enlatadas, principalmente, elas passam pela esterilização comercial. Essa esterilização comercial vai empregar temperaturas de 100 graus a mais, até 120, 121, por aí. Então, essas temperaturas, elas vão praticamente esterilizar esses alimentos, porque nós não iremos mais encontrar nenhum micro-organismo ativo dentro desses alimentos. É claro que pode ocorrer de algum micro-organismo patogênico, deletério, permanecer de alguma forma, ou na sua forma ativa, viva, né, ou esporos, e ter a condição de, posteriormente, em temperatura ambiente, ele via se desenvolver e ficar viável e destruir o alimento. Essa é uma forma de fazer com que os produtos tenham uma maior durabilidade. Então, a palatabilidade da carne diminui à medida que aumenta a temperatura do processamento, ou seja, quanto mais a gente vai aumentar essa temperatura, mais a carne vai ter um sabor diferente. E a palatabilidade, quer dizer, o sabor palatável para o ser humano, né? Então, as carnes enlatadas, comercialmente estéreis, que foram aquecidas a mais de 120 graus, elas apresentam um forte e típico aroma sulfídrico, ou seja, do enxofre, né? Devido à grande desnaturação proteica durante o tratamento térmico, além de modificar a textura do produto devido à degradação dos tecidos conjuntivos, ou seja, aqueles tecidos conjuntivos, os músculos que formam a carne, elas vão ser degradadas, desorganizados e estruturados, além de que também outros produtos de cura de carne são colocados nessas carnes antes do cozimento. E aí, com o cozimento, ela vai reagir, né, entre carne, temperos e substâncias que são colocadas, inclusive para a conservação, e com isso vai dar uma outra textura característica, né? Então, eu acho que todo mundo já consumiu carnes enlatadas e lembra, né, do sabor que é característico. Então, o estudo apresentado aqui, a gente vai estar se referindo à carne que foi esterilizada, né? Então, que houve uma esterilização comercial, ou seja, temperaturas superiores a 100 graus centígrados. Bom, por outro lado, a elaboração de conservas, nós precisamos empregar algumas técnicas que são técnicas que vão dar condições de que esses alimentos eles permaneçam com o seu sabor parecido, né, o próximo ao natural, mas que também seja um produto que não tenha contaminação com bactérias, nem leveduras, nem fungos, que venham a prejudicar o produto posteriormente e também ao consumidor. Então, o acondicionamento em recipientes hermeticamente fechados e aquecimento capaz de inativar ou destruir micro-organismos e enzimas de modo irreversível. Eu não falei até agora em enzimas, mas, além dos micro-organismos, as enzimas ativas, né, que são proteínas ativas, naturais, que estão ali no produto com funções determinadas. Então, essas enzimas, elas podem ter a função, por exemplo, de degradar a gordura, de quebrar a gordura, de quebrar a proteína, de quebrar o carboidrato, de fazer ligações entre os carboidratos. E assim, essas enzimas viáveis, elas continuam dentro do produto e podem, com isso,
tirar dar condições a desenvolvimento de processos químicos que vão desestruturar o alimento. E aí, quando se abre a lata, o vidro, aquele material fechado, recipiente fechado, nós vamos ter, então, um produto com características diferentes daquelas características pelas quais foram formadas o alimento e foram vendidas e distribuídas. Então, as operações tecnológicas básicas utilizadas na fabricação de conservas são preparo da carne, então essa carne tem que ser preparada, se for o caso, pode ser triturada, né, moída, depois colocado os temperos, sal, transformar ela em um produto comestível com sabor específico do produto. Depois vai ser feito o enchimento dos recipientes, ou seja, das latas ou dos vidros de conserva. Depois a exaustão, que é a retirada do ar que vai estar dentro daquele espaço vazio entre o alimento e a tampa, o fechamento com a tampa, né? E depois a gente tem a esterilização, que é o aumento da temperatura em autoclaves, normalmente em autoclaves industriais, ou também pela pasteurização lenta, que é em água, banho-maria, ou na esterilização rápida, com aquecimentos diversos, que pode ser inclusive a autoclavagem, e posteriormente o resfriamento lento e as operações finais, que são mais operações de marca, logomarca, selos e conservação, congelamento, resfriamento, e a parte de encaixotamento para o transporte e distribuição nos supermercados e mercados em geral. Então, uma das vantagens desses produtos estéreis é que após o seu fechamento, né, a esterilização, fechamento das latas, eles vão passar por um longo período e não precisa de refrigeração, não é? Todo mundo está acostumado a ver sardinhas em lata, almôndegas em lata, quitute, né? Quer dizer, quitute é a marca, mas aquelas carnes cozidas enlatadas. Então, essas carnes, elas são produtos que passaram por essa esterilização comercial e essas latas elas podem ficar fora do freezer sem problema, porque tecnicamente elas não têm nenhum micro-organismo que vá destruir o produto internamente e também não tem nenhuma enzima viável que vá destruir quimicamente também interno dessa embalagem. Então, a preparação da carne, as indústrias utilizam, no geral, animais, devem utilizar, né, animais, e utilizam animais com garantia, né, de que não tenham nenhuma doença. Então, atualmente, por motivos técnicos e econômicos, as indústrias não utilizam todas as regiões da carcaça para conservação pelo calor em recipientes hermeticamente fechados. São utilizadas partes da carcaça que não alcançam um bom preço no mercado, como carne in natura. Ou seja, se o animal é abatido e é vendida carne in natura, esse valor comercial da carne in natura, ele é superior ao valor daquela carne vendida em enlatados. Então, as carnes que são destinadas à produção de enlatados são carnes de segunda, ou carnes que não têm valor comercial. Então, essa carne não quer dizer que ela esteja condenada por contaminação, tá certo? Tem que ser uma carne de animal sadio,
com todas as inspeções sanitárias para que ela não venha a causar doenças nos consumidores, aos consumidores. Então, a matéria-prima utilizada em conserva deve provir de animais sãos, abatidos em condições higiênicas e tecnológicas aceitáveis, de acordo com normas da inspeção oficial. Ou seja, não se pode colocar animais para a produção de carnes enlatadas somente porque essa carne vai passar por uma esterilização comercial acima de 100 graus centígrados. Então, todos esses produtos podem ser adicionados, os produtos carnes a serem enlatados, o sal. A gente estava falando da preparação da carne anteriormente. Então, antes de ser enlatado, pode ser acondicionados, adicionados, né, a esse material, a essa carne, o sal, o açúcar, o vinagre de vinho, condimentos puros de origem vegetal, ou seja, o que são esses condimentos? O tempero, cominho, aquele pimenta do reino, branca, preta, orégano, tá? Também nitratos, que são substâncias, são sais também. Deve ser utilizado com bastante cuidado, porque são tóxicos em grande quantidade. A gelatina comestível, que é um produto comercial também, colocado para principalmente preencher os espaços vazios. Mistura de vísceras, essas misturas de vísceras normalmente são cortes de raspagem de ossos, de costela, das faces dos animais, alguns restos de carne de limpeza, né, da carcaça, que são tirados pedaços de carne, de couro. Então, tudo isso pode ser utilizado, né, nessa parte comestível. Então, respeitando as normas vigentes sempre pelo RISPOA, né, que é um conselho do Ministério da Agricultura que discute, aliás, e que estabelece as normas dos produtos de origem animal. O enchimento dos recipientes é uma operação que pode ser realizada manual ou mecanicamente. É claro que algumas fábricas familiares, né, da agricultura familiar principalmente, é trabalhada principalmente manualmente. Mas as grandes indústrias, elas têm todo o trabalho, todo o enchimento e uma grande parte das operações feitas mecanicamente. Então, essa feitura mecânica não quer dizer que tenha a melhor qualidade, porque ambas se tem higiene, mesmo a manual, se é feito com higiene, você pode se usar luva, pode se lavar bem as mãos, usar máscara, touca, e todas são obrigatórios esses usos de EPI. Então, de acordo com o regulamento de certos países, é obrigatório que esta operação seja feita mecanicamente, em alguns países, mas isso não quer dizer que, sendo feito manual, vai ser sempre contaminado. Não, isso depende muito da higiene, da forma de trabalhar. No caso de salsichas, que ficaram soltas dentro do recipiente, geralmente imersos em meio líquido, né, deve obedecer à disposição vertical para facilitar a saída do ar que tenha ficado aprisionado e favorecer o percurso das correntes de convecção durante o aquecimento. Então, durante o aquecimento, há um movimento do líquido, e esse movimento do líquido vai fazer com que haja o surgimento, né, de bolhas de ar, e essas bolhas de ar devem ser retiradas para que não fique depois como gases que vão prejudicar o enlatado. Além de evitar ou reduzir ao mínimo as possibilidades de interação com o alimento, as embalagens empregadas devem permitir também fácil transmissão de calor. Se primeiro vai se colocar os produtos nas embalagens para depois fazer o tratamento térmico, então a gente tem que ter já essa visão de que o produto que vai estar embalando, ele tem que dar permissão, essa passagem, né, essa permissão de transmissão de calor,
dependendo do formato, da forma que a gente vai trabalhar esse aquecimento para a esterilização dos produtos. Então, a lata do flan, né, que é muito utilizado, esse flan a gente vai ver depois, mas ele tem toda uma proteção para que não haja uma contaminação do produto, e também os produtos, os vasos de vidro, que também são muito utilizados. Então, esse material deve ser de baixo custo, leve e resistente aos choques térmicos e mecânicos, ou seja, os batimentos, principalmente do transporte, em carros, retirado e colocado dentro do carro, pelas máquinas que vão retirar em grandes lotes, ou mesmo encaixotados, e essas caixas elas vão ter movimentos. Então, todo esse material deve ter essa resistência ao manuseio. Já as folhas de Flandres, né, que é material utilizado também, a lata de folha de Flandre consta de uma folha de aço de aproximadamente 1/4 de milímetro, revestida de ambos lados com uma camada de estanho de 0,0025 milímetro, ou seja, 2 milionésimos e meio de milímetro, formado por banho fundido ou por galvanoplastia. As latas são frequentemente envernizadas na superfície interna, na função de proteção e diminuir os efeitos da interação metal-alimento. Ou seja, então esses vernizes eles vão dar uma proteção para o metal, para que ele não se oxide, porque os alimentos têm oxigênio também, tem água, e vão também dar uma proteção para o alimento, para que esse material não venha a contaminar o produto. Então, os vernizes internos são os esmaltes, pode ser oleoresinosos, fenólicos, vinílicos e epoxílicos. Então, são os vernizes que são utilizados. É claro que todos esses vernizes, eles são em pequena quantidade, pequeniníssima quantidade, é apenas uma pintura bem suave que é feita, para que não venha contaminar e destruir os alimentos, ou mesmo transportar sabores e odores dos vernizes para o alimento, o que iria também destruir o sabor original. Bom, vamos ver agora o vidro. A utilização de recipiente de vidro data da antiguidade, não é algo novo. Uma grande variedade de alimentos é acondicionada em vidros hermeticamente fechados, conquanto o tratamento destes difere, de certo modo, daquele dotado dos alimentos enlatados, os princípios de conservação são os mesmos. Ou seja, hermeticamente fechado, aquecimento, evitar ter gases dentro do envase, tá certo? As desvantagens de recipiente de vidro são o seu maior peso, o vidro é muito pesado, tem uma densidade alta, sua fragilidade, né, pode se quebrar, seu menor rendimento para a mesma quantidade de equipamento, ou seja, como ele quebra facilmente, então os equipamentos trabalham de forma mais lenta, com mais cuidado, a mão de obra também é mais qualificada, é mais lenta, exatamente por causa dessa fragilidade, assim como despesas extras no acondicionamento, o que limita seu uso aos produtos de primeira qualidade. Suas vantagens, por outro lado, são as seguintes: menor possibilidade de serem atacados pelos produtos nele contidos e podem ser facilmente inspecionados pelo comprador. Então, são duas vantagens fantásticas, né? Ou seja, os produtos, eles não vão oxidar o vidro não se oxida, né? E a outra vantagem é que a gente pode pegar o vidro e olhar se o produto está de boa qualidade ou não. Como sendo vidro transparente, a gente pode olhar se a salsicha que está ali dentro, elas têm uma boa aparência, né? A gente só não pode abrir antes de comprar, né? Mas dá para ver se tem algum estufamento, se tem uma coloração esbranquiçada, se tem algo errado lá dentro. Então,
Os alimentos acondicionados em vidro são submetidos a processamento térmico por um período maior do que os alimentos enlatados, porém, a uma temperatura mais baixa, dada que há o risco de quebra dos vidros, devendo-se proceder mais lentamente tanto o aquecimento como o resfriamento. Isso que a gente está falando é da pasteurização lenta, né? A pasteurização lenta, ela dura normalmente 30 minutos e a uma temperatura de 70 graus. Com isso, os micro-organismos patogênicos não conseguem sobreviver 30 minutos com a temperatura de 70 a 75 graus. Então, a maioria deles morre. Pode ficar algum, mas é raro, né? Sempre acontece uma falha, pode acontecer, mas é muito raro que não morra. Bom, o outro produto utilizado é o alumínio. As ligas de alumínio são também utilizadas para a fabricação de latas. A gente tem a experiência aí das cervejas, né, que virou uma febre. Todas as cervejas praticamente utilizam alumínio por ser leve, fácil de manuseio, a indústria utiliza com muita facilidade e são também de fácil reciclagem. Então, para a reciclagem, hoje é um dos produtos mais utilizados, né? Então, o alumínio é tão forte quanto a folha de flande e cuidados especiais são necessários para evitar a distorção do fundo durante o processamento pelo calor e para proteger amassaduras durante a distribuição. Como ele é muito mais mole, maleável, para praticamente um papelão, tem mais ou menos, né, uma aparência como papelão, nós precisamos ter maior cuidado em relação a isso. Só que hoje a indústria trabalha em grande quantidade, já se desenvolveu bastante a indústria de vasilhas de alumínio, e praticamente é uma película, né, uma folhinha de papel ali de alumínio que faz com que praticamente se mantenha em pé, e a pressão de colocação dos produtos tem facilitado. Então, toda a estruturação de equipamentos que tem uma certa sensibilidade para invase, para a extração dos gases, e com isso a gente tem uma grande utilização do alumínio. Então, pela propriedade física do alumínio, tem sido possível o desenvolvimento do sistema de abertura de latas sem abridor, ou seja, aquela latinha que a gente puxa apenas um clique lá em cima, né, e faz com que toda a tampa se desloque, sem que seja necessário usar aquele antigo abridor de lata, né, quase que a gente não utiliza mais. Até as latas de sardinha hoje já vem com um clique, um ganchinho, que você puxa e sai toda a lata. Então, aquilo ali tem facilitado bastante a utilização dessas embalagens de alumínio, né? Então, o alumínio não é corrosivo, é uma grande vantagem, não vai corroer, né, não vai oxidar, não tem ferro. Há muitos alimentos não conseguem contaminar ou corroer o alumínio, mesmo tendo oxigênio, né, o oxigênio, a água, e não produz sabores e odores anormais. Então, o alumínio não contamina o produto, na verdade, é essa a ideia. Embora que o alumínio, se ele se soltar do material, né, da vasilhame, ele é prejudicial para o ser humano, assim como as panelas também que a gente cozinha, a maioria cozinha em panela de alumínio, pode desprender alumínio que é tóxico, né? Mas são quantidades muito pequenas que são desprendidas. Bom, e aí nós temos as embalagens mais, poderíamos dizer, modernas hoje, né, e mais utilizadas, que são as embalagens plásticas termoprocessáveis. Ou seja, são aquelas embalagens plásticas rígidas que a gente pode levar para o micro-ondas, para a panela, para todo lugar, aquecido a altas temperaturas, e esse plástico ele não derrete. A gente pode aquecer a 120, 130 graus, até 135 é a resistência dele, e ela não derrete. Então, são aquelas colheres de PVC que a gente tem, já é praticamente PVC, né? Então, são plásticas, mas tem já um material bem mais rígido. Então, as embalagens plásticas termoprocessáveis são
opções atuais com potencial para atender aos anseios do consumidor moderno. É de fácil manuseio, se cai não quebra, né? Você pode, às vezes, reutilizar esse material e pode ser utilizado na preservação de alimentos perecíveis e tratamento térmico, ou seja, a gente pode colocar uma pasteurização lenta ou mesmo uma pasteurização com temperatura mais alta da esterilização, acima de 120 graus ou a 120 graus, que permite armazenamento à temperatura ambiente, mesmo sem a refrigeração. Então, uma possibilidade, né, com armazenamento sem refrigeração, que a gente tem, como nós temos alguns casos do alumínio também. Então, com a pasteurização lenta, quando a gente tem esses produtos passados apenas a 75 graus, após, mesmo processado, a gente precisa manter sobre uma refrigeração. Essas embalagens propiciam a obtenção de produtos de alta qualidade, podem ser aquecidas em forno de micro-ondas também, podem ser de fácil abertura, tem peso reduzido e são inquebráveis e de boa aparência. Então, são os grandes vasos, ou os vasos, né, de plásticos termoprocessáveis. Os materiais à disposição no mercado são embalagens plásticas flexíveis, esterilizáveis, embalagens rígidas esterilizáveis, tem estabilidade para esterilização até temperaturas de 135 graus. Bom, vamos ver agora o que é a exaustão, né? Que é bem simples. A gente já falou nela, mas não colocou o nome exaustão. A operação de exaustão consiste apenas em remover o ar do recipiente que vai ser fechado hermeticamente. Então, hermeticamente porque vai colocar uma tampa, retirando o ar, fazendo com que haja um vácuo. E esse vácuo é esse vazio, né, sem atmosfera que nós vamos ter dentro do produto. É uma operação de grande importância para a indústria de conservação de alimentos, porque é esse vácuo que vai fazer com que não haja a existência de oxigênio que dê viabilidade aos micro-organismos se desenvolverem. Caso ainda persista algum micro-organismo dentro dos alimentos, esse vácuo vai retirar o oxigênio ou vai colocar outro gás que substitua, para que não tenha possibilidade de desenvolvimento de patogênicos aeróbicos. As finalidades da exaustão são eliminar o oxigênio, que é responsável pela oxidação da superfície interna do recipiente durante o aquecimento, e fazer com que o fundo e tampa do recipiente se apresente côncavo, né, um pouquinho abaulado para dentro, ou no máximo plano, para que o próprio comprador observe que não tem indícios de alguma contaminação ou produção de gás interna. Então, o fato que é um dos indícios de boa qualidade da conservação. Os métodos de exaustão mais utilizados são aquecimento do alimento, esse aquecimento que a gente já viu, que pode ser aquecimento pela pasteurização lenta ou pela pasteurização rápida, né, de alta temperatura. Aquecimento do alimento vem como um dos elementos que vão promover também a exaustão. Bombas de vácuo, que sugam o ar, né, que fica entre o alimento e a tampa, ou injeção direta de vapor no estado livre do recipiente, no espaço livre, aliás, do recipiente. Então, essas três formas que utilizamos para fazer a exaustão. Primeiro, aquecimento do alimento. Segundo, bomba de vácuo para retirar o ar. E terceiro, a injeção direta de vapor no espaço livre do recipiente. Todos esses primeiro aquecimento do alimento pode ser feito manualmente, né, quando a gente coloca o alimento quente dentro do produto e fecha. Então,
essa expansão do calor vai fazer com que crie um vácuo. No segundo caso, a bomba de vácuo, ela vai sugar, né, o ar. E o terceiro, a injeção de vapor. A injeção de vapor dentro do recipiente faz com que seja expulso todo o oxigênio e aí fique livre de oxigênio. No primeiro método, o alimento pode ser aquecido antes ou depois do enchimento do recipiente, ou mesmo antes e depois. Ou seja, o que a gente pode fazer é colocar o alimento, quando se utiliza o vidro, ou latado, ou plástico, o alimento quente, fecha, como pode também fechar com alimento normal, temperatura normal, natural, e fazer um aquecimento depois. O calor expande o produto, o ar e os gases aprisionados e, portanto, o ambiente no espaço livre do recipiente fica rarefeito, ou seja, com o aumento, com a expansão do alimento, há uma rarefação rarefecimento, é isso, dos gases internos. Quanto mais altas forem as temperaturas no momento do fechamento e menos espaço livre do recipiente, maior será o vácuo. Isso está claro, né? Se a gente tem uma temperatura maior, vai fazer com que haja uma expansão maior do gás, fazendo com que crie uma pressão de vácuo maior. O segundo método, usando bombas, realiza o vácuo em câmaras especiais no momento da regravação, o fechamento. Aquelas embalagens que suga todo o ar e praticamente não fica possibilidade de oxigênio para desenvolver micro-organismos, o que a gente chama também de cryovac, né? Este processo é indicado para produtos sólidos que não tenham líquidos livres, como salmoura. O terceiro método consiste em injetar vapor ao espaço livre do recipiente no momento do fechamento. O vapor substituirá o ar no espaço livre e o vácuo será formado quando o vapor se condensar. Este método, conhecido também como Steam Vac, não é adaptável a produtos sólidos e sempre exige espaço livre adequado no recipiente. Esse terceiro, onde a gente injeta vapor, não pode ser trabalhado com produto sólido e tem que ter sempre um espaço entre o produto e a tampa, né? Tem que ter esse espaço para ser injetado ar. Então, hoje, a indústria mais moderna, ela já tem equipamentos que fazem as duas coisas, né? Elas fazem a recravação, que é a retirada do ar, e o fechamento da lata ao mesmo tempo. Da lata ou do vidro, então, existem alguns que são câmeras mesmo, como se fossem caixas, onde é colocado o produto e ali se cria um ambiente onde é retirado o ar e é feito o fechamento com essa atmosfera de vácuo, né? Então, o produto ele já está em todo o ambiente com uma câmara de vácuo. Então, atualmente, a indústria que utiliza a lata sanitária ou folha de Flandres efetua, ao mesmo tempo, as operações de exaustão e recravação, fechamento dos recipientes. É uma única máquina que faz tudo isso ao mesmo tempo. Bom, a esterilização dos produtos, o tratamento dos produtos, né, que vão ser colocados comestíveis, produtos da carne, para alcançar a esterilização, geralmente é realizada em autoclaves capazes de resistir a altas pressões, 32 kg por centímetro quadrado. Normalmente, na autoclave, é alcançada a temperatura de 120 graus centígrados, ou temperaturas maiores, como a gente viu, pode chegar até 135, que é a resistência até dos plásticos mais rígidos, o que reduz o tempo de processamento. Se a gente tem uma alta temperatura, não precisa ficar 30 minutos, né? Então, com 15, 18 segundos, 20 segundos,
a gente já tem um atingimento dessa temperatura e a morte dos micro-organismos patogênicos. Em relação à transferência de calor, todos os métodos convencionais de processamento térmico implicam na transferência de calor por condução, convecção ou radiação. E pode ser, no caso, a radiação através do infravermelho e do micro-ondas. Mas nos recipientes que estão sendo processados dentro da autoclave, essa transferência se faz geralmente por um dos dois primeiros métodos, ou seja, o de condução e o de convecção. O aquecimento por condução consiste na transferência direta do calor de partículas a partículas por contato, a partir das paredes do recipiente, e é o que acontece com os alimentos sólidos em bloco ou de massa compacta, como são em muitos produtos cárneos. Ou seja, a convecção existe um aquecimento que vai sendo transferido de moléculas e moléculas, né, com essa condução direta. Já o aquecimento convecção implica na transferência de calor pelo movimento de massa de partículas aquecidas por um fluido como o ar, vapor ou água. Ocorre nos alimentos líquidos que formam verdadeiras correntes dentro do recipiente porque as porções mais aquecidas, sendo menos densas, tendem a descer. O que a gente observa em uma vasilha, né, uma panela, qualquer uma que tenha um líquido, uma sopa, digamos, então existe sempre o contato com a parte mais quente, o fundo da panela, vai estar aquecido, então vai criando áreas de maior aquecimento, e esse alimento aquecido, ele vai ficar menos denso e vai subir. E o que está na superfície, ele está mais frio, vai estar mais pesado, e ele vai descer. Com isso, há um movimento de convecção, ou seja, de frio para quente, de quente para frio, e aí fica uma rotação, né, de substância. Então, essa convecção, isso num estado de vapor, né, ou seja, uma panela fechada. Todos os pontos dentro de um recipiente não têm a mesma temperatura durante o tempo de processamento, e a área onde o calor é menor é chamada de ponto frio. Nos produtos que usam a convecção como principal meio de penetração de calor, o ponto frio está no eixo vertical, perto do fundo do recipiente. No calor, pela condução, o ponto frio está no centro geométrico do recipiente, ou seja, no centro do recipiente vai ter o encontro entre o frio e o quente, que vão estar em convecção. Então, o centro seria o ponto frio quando está em movimento. Nesse desenhozinho aqui do lado, a gente pode ver os três tipos de calor, né, e os três tipos de condução. Então, nós temos a condução por radiação, quando existe uma fonte de calor que irradia, né, via atmosfera. Então, essa radiação a gente tem no infravermelho e no micro-ondas. A condução, por exemplo, no cabo da panela, vem o calor através da superfície, né, das moléculas da superfície da panela, e vai conduzindo o calor. Então, existem os bons condutores e os má condutores. Uma madeira, por exemplo, a gente tem um cabo de panela de madeira, praticamente não se sente o calor que vem da panela, porque ele é um mau condutor. Então, nós temos a convecção, que é o calor que é transferido através do líquido, de pontos mais quentes do fundo da panela para cima, e do ponto mais frio da parte da superfície para baixo. Então, esse movimento é o movimento de convecção, onde há uma rotação de estados de temperatura, fazendo com que haja o aquecimento total. Então, a velocidade de penetração do calor depende de certo número de fatores. A dimensão da panela, né, o tamanho da panela, a temperatura inicial e o material do recipiente, às vezes uma panela mais grossa, demora mais a aquecer,
temperatura do autoclave, se for dentro do autoclave, a que temperatura está sendo trabalhado, as características do produto, se é mais líquido, se é mais sólido, natureza e fase líquida do produto, meio de aquecimento, se é a gás, se é com pressão, se é com energia elétrica, com radiação iônica, agitação do conteúdo e espaço livre do recipiente também, qual o espaço livre que permite a liberação de gás, e assim vai, né? Então, cada um tem seu estado. Aqui nós podemos ver no desenho como funciona a convecção a partir do centro, né, da formação do calor. Então, nós temos as duas zonas de convecção aqui. Nessa outra, a mesma coisa. E aqui nós temos o movimento do alimento mais frio e o alimento mais quente subindo, e o mais frio sempre descendo, e aí forma as ondas de convecção. Então, a ação conservadora do calor é devido à destruição dos micro-organismos e seus esporos existentes no alimento, bem como as enzimas. Então, todo o resultado desse trabalho de cozimento dos alimentos tem dois objetivos principais: reduzir os micro-organismos ativos, vivos, os esporos deles, né? As bactérias esporuladas, elas esporulam, né? Deixam filhotes lá dentro, bem como as enzimas, que são substâncias da própria carne que são ativas e podem continuar suas atividades dentro do alimento, mesmo dentro de uma panela, né? De um envasilhado que vai ser comercializado. Então, tem que ser desativada. De uma maneira teórica, a ordem de destruição de micro-organismos e esporos é geralmente logarítmica. Isto significa que, se uma dada temperatura destrói 90% de uma suspensão de micro-organismos ou esporos no primeiro minuto, 90% da população restante será destruída no segundo minuto, igual porcentagem no terceiro minuto, e assim sucessivamente, desde que seja mantida a mesma temperatura. Esse raciocínio teórico conduz à afirmativa de que nunca o número de sobreviventes poderá ser igual a zero. Então, sempre nós estamos trabalhando com 90% e não com 100%. Com isso, terá sempre uma destruição que não será zero. As condições de anaerobiose existentes no recipiente de conserva hermeticamente fechado são favoráveis ao desenvolvimento dos anaeróbios, largamente espalhados na natureza. Entre eles, merece um destaque especial o micro-organismo Clostridium botulinum, que é o que causa o botulismo, porque elabora uma exotoxina potente e sua termorresistência constitui padrão mínimo para a esterilização das conservas enlatadas, especialmente para aquelas de baixa acidez, como são as conservas de carne. A carne, normalmente, a gente sabe que ela crua, natural, ela tem um pH próximo a 7. Após o abate do animal, né, ela se transforma de músculo em carne, baixando o seu pH para próximo de 5 pontos positivos, 5,5 por aí. Então, mesmo sendo 5,5, não é poderíamos dizer, uma acidez muito alta, né? Não é uma grande acidez. Então, esse micro-organismo, Clostridium botulinum, ele elabora uma exotoxina potente e sua termorresistência constitui padrão mínimo para a esterilização de conservas enlatadas, especialmente para aquelas de baixa acidez, como são as conservas de carne.
O termo resistência dos micro-organismos, o termo resistência dos micro-organismos, se expressa geralmente com o tempo térmico letal, ou seja, o tempo de destruição térmica. Qual o tempo que levará para termicamente destruir esse micro-organismo Clostridium, que é definido como o tempo necessário para esterilizar uma suspensão de micro-organismos ou esporos a uma dada temperatura. Então, esse tempo de destruição térmica é exatamente o tempo necessário para esterilizar uma suspensão de micro-organismos ou esporos a uma dada temperatura. Então, o TDT ele vai definir, é a definição, por exemplo, esse tempo necessário para a destruição térmica, tá, de micro-organismos e seus esporos ou seus esporos a uma determinada temperatura que nós estamos trabalhando. A resistência térmica de um organismo é designado pelo fator F, ou seja, o tempo necessário para destruir o organismo a 250 graus Fahrenheit ou 121 graus Celsius. Então, essa termorresistência, cada micro-organismo tem a sua, né? Então, a destruição dos micro-organismos ou seus esporos se dá sempre segundo determinada relação tempo e temperatura. Todos vão morrer, depende do tempo e da temperatura. Então, cada micro-organismo, de acordo com sua resistência, vai exigir, se for mais resistente, maior tempo e maior temperatura. Então, essa combinação seria o fator F, o tempo necessário para destruir o organismo a 121 graus. Assim, o tempo necessário para destruir certa concentração de micro-organismos, o esporo está em razão inversa da temperatura aplicada. Então, quanto maior a temperatura, menor será o tempo. Ou seja, essa relação inversa vai dar exatamente esse tempo-temperatura que nós temos para cada organismo. Então, é uma relação inversa, porque se eu aumento uma, eu vou diminuir a outra. Outros fatores afetam o grau de letalidade. A secagem aumenta a resistência do esporo e o congelamento enfraquece. Quanto menor o pH, menor a resistência, mas a resistência máxima ocorre em pH 7. Ou seja, quanto mais próximo do 7, mais nós teremos resistência em ser destruído. Em presença de açúcar, os esporos são mais resistentes ao calor. Ou seja, se o alimento ele tem açúcar, ele vai dar uma maior resistência ao calor. O cloreto de sódio, ou sal, né, pode aumentar 4%, decrescer 8% a resistência. Porém, acompanhado com nitritos e nitratos, em concentrações habitualmente utilizadas de 2 a 3%, não interfere na esterilização, ou seja, fica neutro. Inúmeros esporos crescem em produtos com mais amidos. Material proteico atua da mesma maneira. São alguns esporos crescem com maior facilidade quando tem amido. Certos óleos de especiarias, mostarda, louro, canela, alho e cebola, não demonstram ação inibidora sobre as bactérias nas concentrações usadas na prática, podendo, no máximo, essa ação ser sentida pelas leveduras. Então, os temperos que nós colocamos, os óleos, não vão modificar em nada a sobrevivência dos micro-organismos, tá certo? Então, a gente jamais pode pensar que está temperando a carne para matar micro-organismo. Isso não acontece. No máximo, o sal, ele vai dar um aumento de 4 a 8%, vai aumentar, né? Decrescer em relação à resistência aos micro-organismos. Bom, aí nós temos o que nós já conversamos anteriormente, o resfriamento. O resfriamento ele deve ser rápido para paralisar a ação do calor e evitar alterações de cor e textura. Quanto mais rápido for esse resfriamento, menor será
essa convecção, esse tempo de convecção, menor será a alteração do produto. Além disso, há uma pronunciada pressão interna dentro da lata quando ela é retirada da autoclave, reduzindo-se, porém, rapidamente a pressão pelo pronto resfriamento das latas. Ou seja, a gente está falando aqui do resfriamento após o aquecimento. Então, há um aquecimento do alimento, e aí, ao retirar desse aquecimento, passa-se para o resfriamento. Com isso, a gente vai diminuir a pressão existente dentro, provocada pela alta temperatura. O resfriamento é efetuado colocando-se as latas sob chuveiro de água fria, submergindo-as em tanques de água fria, ou, em alguns casos, pelo resfriamento sob pressão no autoclave, uma vez terminado o processamento térmico. Ou seja, os autoclaves industriais, eles aquecem a temperatura determinada que se queira, é programado, né, essa temperatura, inclusive ele tem um relógiozinho mostrando a que temperatura está trabalhando, e depois esse mesmo autoclave, ele vai retirar água quente, colocar água fria e resfriar o produto no mesmo equipamento. Este último processo é efetuado principalmente para recipientes de vidro, pois as tampas fechadas a vácuo poderiam estourar pelo diferencial de pressão muito grande e o produto não se conservaria fechado. A água utilizada para o resfriamento deve ser limpa e isenta de bactérias. Na prática comercial, as latas são resfriadas em água a temperatura de 37 graus, de modo a restar calor suficiente para secar a parte externa, evitando a corrosão. Bom, as operações finais em relação a esse tratamento térmico. Estas temperaturas, ou estas operações devem ser efetuadas com os devidos cuidados para não danificar os recipientes e consiste no envernizamento, rotulagem, estufagem, armazenamento e transporte. Ou seja, envernizamento seria uma proteção de verniz externamente. A rotulagem, colocação do rótulo da marca, né? Estufagem, evitar a observação de pressão interna. Armazenamento, que vai se colocar exatamente em caixas, em lotes, e armazenar em prateleiras. Hoje em dia se faz pilhas, né, com vários lotes, e o transporte também, que é outro processo. Como garantia sanitária, é exigida a manutenção de uma amostra representativa na câmara a 32 ou 37 graus centígrados por 10 a 15 dias antes da sua liberação para o mercado. Então, isso está bem claro, né? Uma parte dessas poderíamos dizer, latas ou vidros, o que seja, tem que ficar em observação durante até 10, 15 dias antes de liberar o lote. Normalmente as indústrias, elas produzem, tem uma câmara de armazenamento de amostras, e o produto vai embora para a distribuição, mas fica parado lá esperando. A partir do momento que o controle sanitário da própria empresa, que tem que ter laboratório, né, para observação dos produtos, faz todos os testes, então ela libera o lote. Isso é feito hoje por sistema digital, né, via internet, libera o lote X, e esse lote, então, passa a ser comercializado, enviado para os distribuidores, supermercados, atacados, tá certo? Então, esse é um dos problemas. De controles. Uma outra questão é que esse controle, enquanto estiver sendo comercializado, esses produtos no supermercado, vai ficar esse controle obrigatoriamente lá armazenado. Caso algum consumidor reclame que o produto está estragado, então esse controle que está armazenado na fábrica, ele vai voltar para o laboratório e vai ser analisado de novo. Então, se aqueles produtos que estão de amostra não tiverem nenhuma alteração, vai se observar, então, os pontos de venda. Por que aquele produto foi estragado? Foi algum
estufamento, foi porque foi perfurado, a temperatura de armazenamento estava muito alta e fez com que o produto estourasse, a esterilização foi mal feita, realmente, como se a amostra lá não teve nenhum problema. Então, há uma comparação das amostras que estão na fábrica com aquelas que estão sendo denunciadas pelo consumidor, ou pelo próprio distribuidor, que pode observar também estufamento, alteração em qualquer um dos produtos. Então, a maior parte dos autores recomenda temperaturas de armazenamento de 20 graus centígrados, ou seja, mesmo estando no supermercado, ele deve ter uma temperatura de, no máximo, 20 graus centígrados, que é frio, né, para a gente, porque aí não tem alterações internas. Então, se quiser preservar por muito tempo as características sensoriais e nutritivas dos enlatados de carne. Bom, a gente sabe que os pequenos mercadinhos, inclusive do sertão, supermercado, não tem um ar-condicionado ligado o dia inteiro, né, para manter esses produtos nessa temperatura, e os produtos de carne, como enlatados, eles são colocados em prateleiras comuns. Tá? Às vezes, nas vendas, nos mercadinhos de bairro, praticamente fica a temperatura de 50 graus, né? 45, 40. Então, essa regra, é claro que não vai ser cumprida. Bom, quais são as alterações das conservas? Né? Alterações microbianas, onde a deterioração dos produtos enlatados pela ação do micro-organismo pode ser consequência de sobrevivência de micro-organismos, pode ser consequência também do tratamento térmico ou vazamento de recipiente depois de organismos. Estes poderão ser de vários tipos, obviamente, não necessariamente ser um termo resistentes, ou seja, não quer dizer que se apresenta uma alteração microbiana, ele veio da indústria, ele pode ter vindo exatamente de qualquer ponto de distribuição com vazamento, né, do produto, ou seja, qualquer furozinho pode entrar centenas de bactérias. As bactérias são esporuladas, os fungos e as leveduras são micro-organismos pouco resistentes à ação do calor e, por isso, de pouca significação para agentes deteriorantes de alimentos enlatados. Sua presença em alimentos enlatados será indicativa de contaminação posterior à esterilização. As alterações podem ser classificadas como sem formação de gás, que é o flat sour, não tem gás presente, porém poderá ser acompanhada com alta produção de ácido, são resultados usualmente de subprocessamento ou recontaminação. A lata permanente sem alteração, isto é, plana ou chata, sendo por isso impossível detectar a deterioração a não ser por testes microbianos, ocorre em consequência do ataque aos carboidratos com produção de ácido, mas não de gás. Aparece principalmente nos alimentos de baixa acidez, pH 5,3 ou acima, um pouquinho. Apenas excepcionalmente ocorre nos alimentos ácidos. Várias espécies de bacilos podem ser responsáveis por essa alteração, com a formação de gases. Deterioração sulfídrica é indicativo de subprocessamento. Um tipo de deterioração que pode ocorrer em alimentos de baixa acidez, sem produção de aparente de gás, pode ser consequência de micro-organismos produtores de gás sulfídricos, inclusive os coliformes, né? Normalmente são responsáveis por essa deterioração. A lata contaminada por este grupo comumente mostra aparência normal devido ao fato deste gás ser solúvel no conteúdo, o qual se torna escuro como consequência da reação entre o composto sulfídrico e o ferro da lata. Em geral, são de gênero Clostridium. Com formação de gás, a gente viu sem formação de gás e agora com formação de gás. É indicado pelas extremidades ressaltadas, ou seja, as latas vão estufar, né, vão ficar meio abaladas. Comumente a deterioração produzida pelos anaeróbios é acompanhada pela produção de gás. Os anaeróbios esporulados são geralmente oriundos do solo,
algumas espécies são encontradas nos intestinos do homem e dos animais. Então, é o que a gente chama de coliformes fecais, né? São esses micro-organismos que podem também contaminar e produzir gás. Geralmente causados por espécies do gênero Clostridium, podendo ser termofílicos ou termóficos, obrigatórios, como Clostridium thermosaccharicum, que hidrolisa o açúcar e produz ácido e gás em alimentos de pH acima de 4,5, ou mesófilos, como o Clostridium sporogenes e o Clostridium botulinum. Alterações químicas podem ocorrer externas e internas, e que são alterações de muita importância porque constituem fator limitante para a vida comercial útil das conservas enlatadas. Podem ocorrer também devido à ação do calor, produção de hidrogênio sulfurado e amoníaco, conversão do colágeno em gelatina e exudação dos líquidos tissulares, que são os líquidos de dissolução dos tecidos, né? Aquela gelatina que é produzida a partir da dissolução dos tecidos quando são aquecidos. A desnaturação proteica, quando se passa a temperatura de 70 graus, normalmente há uma desnaturação proteica elevada, desenvolvimento de gás carbônico, hidrólise de glicogênio, ou seja, mistura de glicogênio com a água, né? E escurecimento não enzimático, ou seja, escurecimento possivelmente pela presença do enxofre, do hidrogênio sulfurado, amoníaco, e assim vai. Então, as alterações físicas, elas podem ocorrer, principalmente em enlatados, a gente vê pelos estufamentos de lata, né? A gente observar até aqui nesse desenho, nessa figura, algumas latas que ninguém mexeu, ninguém derrubou, mas elas começam a ficar estufadas, amassadas, exatamente mostrando uma produção de gases internos. Pode ocorrer o bombeamento fisicamente induzido, causado por superenchimento das latas também, né? Pode ser baixo vácuo, congelamento dos produtos nas latas. Se congelar, aumenta o volume, também pode estourar. Os alimentos acondicionados em vidro são afetados pela luz. Então, se for transparente, passar a luz pode modificar o alimento que está lá dentro do vidro. Além disso, pode ocorrer a quebra dos vidros causada por impacto, choque térmico ou superenchimento. Pode causar também a quebra dos vidros e aí a proliferação, a penetração de micro-organismos. Bom, agora vamos abrir para perguntas. Pessoal, está aberto para perguntas de vocês.